tempo precioso, inclusive de refletir sobre esse tema, falar sobre igreja, pensar biblicamente sobre isso. É um assunto que particularmente eu tenho me dedicado. Inclusive, quando o Sérgio me procurou para fazer o convite, eu fiquei muito feliz, né, de poder falar sobre isso. Hoje a gente vai estar expondo o texto do livro de Atos. Eu vou estar lendo na versão NAA. Então eu queria convidar você também a abrir a sua Bíblia. A gente vai fazer a leitura daqui a alguns instantes. Desculpa, é um hábito. Vou trazer algumas informações para que você possa caminhar junto comigo. Depois a gente vai ler o texto. Eu vou jogar mais algumas informações, para que você tenha um pouco mais de clareza sobre o que o texto está registrando. E depois a gente vai fazer algumas aplicações para refletir sobre esse tema da Conferência Mundo. E naturalmente daquilo que Deus, através da sua santa palavra, deseja nos comunicar essa noite. O tema da nossa exposição é um povo que não larga a palavra. Você pode repetir isso junto comigo? Um povo que não larga a palavra. E a gente vai pensar sobre essa marca que Deus procura em uma igreja. Para ajudar você, eu queria destacar de cara uma ideia central que a gente vai encontrar nesse texto. Lembrando que a gente está diante de um texto que eu vou trazer um pouco mais de informações sobre isso, mas é um texto de registro histórico. Lucas registrando aquelas situações que ele estava experimentando junto com os discípulos, para fazer um relato descritivo do que havia acontecido, primeiro na vida de Jesus, que ele não acompanhou, depois nos seus apóstolos. Mas quando nós olhamos para o texto, existe uma marca que eu queria que ficasse fixada, que a gente vai chamar ela de ideia central. É simples, e eu vou usar uma palavra nordestina, é teimosa. A igreja que Deus procura, realmente tocada pelo Espírito, não é a igreja da emoção ou do momento, mas aquela que nasce e que tem a sua fome nas sagradas escrituras. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Eu gosto muito de poder participar de eventos. Eu creio, inclusive, que eles são uma oportunidade que Deus nos dá de pensar, receber pessoas de outras igrejas, refletir sobre temas. Mas há uma pergunta que deve perseguir você essa noite. Eu gostaria, inclusive, de que ela perseguisse você durante toda a conferência, até da sua vida. Ouça-me, e ouça-me com atenção. O que sobrará quando a conferência acabar? O que sobrará quando a música parar? O que sobrará quando nós não tivermos mais esse envolvimento com a produção? O que acontece na segunda-feira? Daqui a pouco, as luzes, eu me refiro à segunda-feira, vão acender. A banda vai guardar os seus instrumentos. Amanhã tem culto de encerramento, né? Há outras programações. A viagem de volta para a segunda-feira, para alguns escola, faculdade, trabalho, o quarto de sempre. Esta conferência, contudo, ela tem de bom, de bom, de forte
e de emocionante vai passar, e isso é inevitável, e não tem nada de errado nisso. No entanto, como eu perguntei depois de dizer a ideia central, preciso enfatizar o que sobrará. Eu preciso, inclusive, que você guarde essa pergunta no seu peito, porque é exatamente isso que o texto que nós vamos fazer a leitura e a exposição vai nos ajudar a responder. Abra comigo a sua Bíblia, já pedi para você abrir, em Atos capítulo 2, verso 42, o registro de Lucas diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler juntos isso? 1, 2, 3, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pedimos-te, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor instrumentalize as Tuas palavras e fira o nosso coração, conduzindo-nos ao verdadeiro arrependimento, crescimento e maturidade. Em o nome de Jesus. Amém. Eu vou lhe dar um pouco de contexto agora. Onde é que está esse texto dentro do registro de Lucas? Pedro acabou de pregar o que nós podemos considerar como o primeiro sermão cristão da história. Está lá em Atos capítulo 2, do verso 14 ao 20. Nenhuma ilustração engraçadinha, nenhuma técnica de oratória, só escritura. Se você fizer a leitura do sermão, Joel, Davi, lida a história, refiro-me à luz da ressurreição de Jesus, terminando num veredito que sacode. Ele diz: este Jesus, e aqui eu estou parafraseando, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. O resultado dessa pregação de Pedro não foram aplausos, foi convocação de pecado. O que faremos? Verso 37. E a resposta de Pedro, lá no verso 41, foi: arrependam-se e sejam batizados. E nesse momento, essa pregação produziu 3.000 pessoas batizadas em um único dia. Se alguma igreja na história teve o direito de viver só de emoção e nunca mais se preocupar com nada, foi aquela naquela tarde. Inclusive porque naquele momento estava cumprindo-se a profecia de Joel. O texto que você acabou de ouvir é o que Lucas escolheu registrar sobre o que aconteceu depois. Refiro-me a Atos 2:42, o que serve como base da nossa exposição. O dia ou os dias seguintes ao culto, ou ao momento da pregação de Pedro, aquele momento emblemático que o Espírito desceu sobre a igreja, é bem aí, no depois, que a sua pergunta de agora encontra a resposta. Que pergunta, pastor Lucianinho, ou como você quiser me chamar? O que acontece depois da conferência? O que acontece depois do culto? E como isso se relaciona com a igreja que Deus procura? Se esse culto que nós estamos falando, ou esse momento em que houve a pregação de Pedro, fosse o que normalmente nós encontramos por aí, né? Imagine o que teria, o que seria o anúncio, ou o que seria a propaganda da pregação de Pedro. Imagine inclusive que surgisse alguém que desejasse entender o que aconteceu depois com essa igreja, e porta a porta ele batesse e procurasse as pessoas, e procurasse inclusive as evidências. O que ele encontraria? Vamos aproximar isso de nós. O que seria encontrado em nós
ou o que vai ser encontrado em nós, na segunda, na terça, nas semanas que forem subsequentes a esse encontro. Talvez em nossos celulares se encontre o registro fotográfico. No nosso perfil do Instagram, talvez você esteja ainda cantarolando uma música que Deus ministrou ao seu coração e você cantou até a voz falhar, talvez essa noite mesmo. Como mencionei, uma foto com as mãos levantadas, olhos fechados, peito aquecido, tudo isso é real e em si nada disso é um problema, se for sincero. Tem inclusive o seu lugar diante de Deus, mas nenhuma dessas coisas em si é prova de vida, porque toda fogueira bonita, me permita fazer essa associação, tem uma manhã seguinte. E é fácil sentir alguma coisa quando a banda está tocando, ou quando a gente está envolvido emocionalmente, e há uma igreja cheia cantando ao nosso lado, mas a pergunta não é se você vai sentir alguma coisa esta noite, que talvez você sinta. A pergunta na verdade não é nem sobre sentir, apesar disso em si não ser um problema. A pergunta é sobre o que resta na quarta-feira, na quinta-feira. O que resta sozinho no quarto, com o celular do lado, sem banda, sem multidão, sem palco, e é exatamente para isso que eu quero que você possa observar. Porque aquelas 3.000 pessoas, e isso é curioso, o registro de perseverar na doutrina, na oração, é daquelas pessoas que se converteram. É o dia depois, ou os dias depois de Pentecostes. E o que acontece depois que aquele momento, você sabe do que eu estou falando, ele passa. Eu quero fazer um breve desenho mental com você, um mapa do sermão. Nós vamos dar 3 passos aqui, dentro desse texto, e o primeiro deles é pensar um pouquinho sobre o fato de que a igreja que Deus procura, ou que Ele deseja encontrar, choca-se com a realidade dessa pergunta que fizemos agora há pouco. É uma igreja em que a sua fome não é modismo, está cheio do Espírito, inclui muitas vezes caminhar sozinho. Em segundo lugar, pensar que esse desejo de buscar o Senhor não deve ser, ou não é, como um fogo de palha. E por fim, pensar que se essa fé, ela não consubstancia-se em hábitos, em questões concretas que movem não só a sua mente e o seu coração, mas como os seus pés, talvez esse encontro com Cristo, ele tenha sido nominal, mas não real. A gente inclusive vai fazer um tempo lá na igreja, uma conferência também, eu estava compartilhando com o Sérgio, que chamará-se de cristãos não praticantes. Você conhece algum desses? Não tem ninguém aqui, amém, irmãos? É aquele que doutrinariamente consegue confessar, mas que não pode ser encontrado em sua vida o que ele diz professar. Antigamente só se dizia isso para os católicos, né? Dizia assim, é um católico não praticante, mas infelizmente surgiu essa categoria de cristãos não praticantes. Para que a gente dê esses passos que eu falei, eu preciso só, antes disso, dar um passinho para trás, porque tem algumas informações textuais que são importantes para a gente compreender, inclusive a escolha das palavras que Lucas faz. A palavra, inclusive, perseverar,
é uma palavra que carrega a ideia de recusar, de largar, de ficar no posto, mesmo quando alguém não está olhando. Nós poderíamos fazer uma contextualização para chamar de uma atitude teimosa. Você conhece alguém teimoso? Vocês conhecem alguém teimoso? Alguém que é fixo com a ideia, que apesar das evidências, ele permanece naquele lugar. É como se Lucas dissesse sobre aquelas pessoas: eles teimaram, eles perseveraram em ficar ali, aonde? No que receberam dos apóstolos e em oração. Essa inclusive é a mesma palavra que Lucas usa quando descreve os discípulos em oração, quando ele diz no verso 14 do capítulo 1: e perseveraram na oração e no mistério da palavra, até que o Espírito veio sobre eles. A ideia então é pensar em uma palavra que estabelece uma rotina teimosa. Meu filho tem 7 anos, e eu digo que ele, com todo respeito, tem a alma de um homem da terceira idade. Sabe aquelas pessoas que têm um pouco mais de idade e elas têm um hábito bem rigoroso de fazer as coisas de uma determinada maneira? Você conhece alguém assim? Meu Gabriel é assim. Quando Lucas usa essas palavras, ele está dizendo: essas pessoas, elas rigorosamente repetiam isso. Repetiam o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Não é a ideia de um momento, não é a ideia de uma ocasionalidade. Aconteceu. É uma sensação, não, é uma rotina teimosa que repete-se. E o que aqui é interessante, é até uma palavra que quem escreve sobre gramática do Novo Testamento usa, a gente chama de perifrástica. O que significa isso, pastor? Significa que Lucas está querendo deixar claro o que está acontecendo no dia a dia daquelas pessoas. O que era a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, segunda, o que é que acontecia? Imagina que a gente pega a igreja presbiteriana aqui de Guarabira, ou a igreja lá reformada do Bessa, ou qualquer igreja, a gente faz um extrato do que é o ano dessa igreja, e diz assim: vamos explicar essa igreja em uma semana, pronto. Está aqui o que é essa igreja. Vamos tirar o extrato dela. É como se Lucas pegasse aquelas pessoas e dissesse: pronto, isso aqui era a igreja. E o que era a igreja? Pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. E há uma pergunta, porque eu creio na suficiência das escrituras, sei que você também crê, então nada que está aqui é aleatório. A ordem das palavras, a escolha delas. Lucas escolhe que a primeira coisa que essa igreja fazia era o quê? Perseverar na doutrina apostólica. O nome no grego é didaquê, o ensino. Didaquê. O ensino que os apóstolos davam sobre Jesus não é uma vibração espiritual vaga, é conteúdo de doutrina, com nome e sobrenome. Aquelas pessoas regularmente se reuniam para pensar sobre Jesus. E lembre-se, eu vou dar mais informações daqui à frente. Nós estamos falando em uma época que não havia dogmática como há hoje. Livros e livros de doutrina e podcast, e gente fazendo vídeo de teologia, e gente fazendo react de vídeo de teologia, e gente fazendo react de vídeo de teologia, e conferência, e isso. Nós não estamos nesse momento. Nós estamos no momento em que nem o cânon do Novo Testamento estava concluso, fechado, e essas pessoas perseveravam na doutrina
dos apóstolos. E eu estou problematizando porque eu preciso que você pense no desafio prático do que é isso. Lembre-se, nós estamos no momento posterior que aquelas 3.000 pessoas se converteram. E há uma outra informação histórica importante. Ela não é precisa, mas ela serve para dar contexto. Normalmente contava-se só cabeça de homem. Então, muito provavelmente, o número aqui era maior. O que é que essas 3.000 pessoas estavam fazendo depois daquela pregação? A outra informação importante, se você voltar para o comecinho do livro de Atos, Pentecostes não é um movimento espiritual, é uma festa judaica. E o milagre que acontece, ou a manifestação do dom espiritual, de tradução de línguas, é justamente porque ali haviam peregrinos, gente de todo lugar, que veio para a festa em Jerusalém e que não morava ali. Isso significa que na prática, para muitas dessas pessoas, perseverar na doutrina dos apóstolos significava mudar sua agenda. Mudar o horário, o retorno para casa. Reorganizar a vida inteira. Como inclusive eu mencionei para você. Tudo isso. E o Novo Testamento ainda não estava fechado. Não havia aplicativo da Bíblia. A gente escolhe a versão para ler hoje, né? Eu disse para você, vou usar a versão NAA. Pode ser que a igreja use outra versão aqui. Ou enfim. A única forma de perseverar na doutrina, era aparecer em pessoa. Ele tinha que ir lá, de novo e de novo, para poder ouvir alguém explicar sobre Jesus. E isso custava tempo, conforto e planos. Eu preciso perguntar a você, meu irmão, o que resta depois que o final de semana da Conferência Mundo acaba? Você está disposto a gastar tempo para perseverar na doutrina? Você está disposto a sacrificar o seu conforto para perseverar na doutrina? Você está disposto a rever os planos que você tem para perseverar na doutrina? Lembremos-nos inclusive que a nossa realidade, eu adoro falar sobre esse assunto, especialmente com os meus filhos. A nossa vida é muito confortável. Se você voltar 50 anos atrás, as pessoas não tinham máquina de lavar roupa. Você tem noção do que é isso? O conforto que nós temos hoje, o como nós conseguimos com tanta facilidade ler a Bíblia, ler comentários. A graça, permita-me a ilustração, está literalmente no nosso bolso. Você tem recursos infindáveis. Você tem pregação em áudio. Eu não sei se está sendo gravado, mas se tiver, você vai poder assistir essa pregação quantas vezes você quiser. E você vai poder entrar em contato, e você tem meios diferentes, e é impressionante isso. A qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você tem recursos disponíveis para que você dedique-se. Aquelas pessoas não tinham nenhum desses recursos. E o que nós descobrimos, e aí eu preciso confrontar você, é que talvez não seja a disponibilidade de meios, mas a falta de apetite. E a falta de apetite é grave. Em menino, como eu disse a você, eu tenho 4. Criança parou de comer, é doença. E em crente, se você não tem fome das Escrituras, o que é que isso significa? Se você não tem interesse na palavra de Deus, o que é que isso significa?
E isso é muito importante. Vamos dar um passo em direção às aplicações? Eu estava falando sobre contexto. Mas veja, a Bíblia fala sobre isso? Ou como a gente pode pensar de uma maneira mais ampla, como uma teologia bíblica para relacionar esses assuntos ao texto de Atos? O apetite pela palavra não é um detalhe da história da igreja primitiva, é um fio que atravessa toda a Escritura. Veja só, Deus criou o ser humano para viver da sua voz. Eu tenho certeza que você conhece a história que eu vou relatar aqui. No Éden, o grande problema foi um só: Adão e Eva não ouviram a voz de Deus, e ouviram a voz dissimulada de Satanás. A queda começa exatamente ali, aonde, Lucianinho, pastor, como você desejar me chamar, no ataque à palavra de Deus. A serpente disse para os primeiros seres humanos: é assim mesmo que Deus disse? E o pecado nasce de duvidar do que Deus falou. Séculos depois, os profetas repetem, cansados, o mesmo lamento. Um povo com altares, festas e sacrifícios, mas sem ouvir a voz do Senhor. Jeremias capítulo 7, Amós fala até de uma fome, não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. E então vem Jesus, e essa associação, ela não é só simbólica. João descreve o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Tentado no deserto, faminto de verdade, Jesus responde à tentação satânica com as Escrituras, com a palavra de Deus. E aqui há algo muito precioso, preciso inclusive destacar como uma breve digressão, que isso ajudará-nos mais à frente. Onde Adão falhou, Cristo perseverou na palavra de Deus. Por isso que quando o Espírito de Cristo, e é a sua promessa, é derramado em Pentecostes, o primeiro fruto visível não são as línguas, é um povo que pela primeira vez desde o Éden volta a ter fome de ouvir a Deus com constância. A igreja de Atos 2:42 é a resposta de Deus, permita-me a analogia, ao silêncio do Éden. Se então você me perguntasse, pastor, qual é a igreja que Deus procura? Eu diria: a que tem fome da sua palavra. Nós precisamos ser desafiados, irmãos. Por isso peço que você me ouça com atenção. Se a marca de uma igreja recém-nascida, debaixo do sol quente, sem prédio, sem estrutura, e importante, sem tradição, se essa igreja tem essa marca, o que resta então para nós? E essa não é uma palavra contra você, é contra nós, eu me incluo nisso, porque nós nos reunimos no ar-condicionado. Quantos recursos nós temos? Infindáveis. E por essa razão, essa reflexão é inadiável. Eu preciso perguntar-lhe: você tem fome de doutrina? Você tem fome de palavra? Ou você só tem fome de emoção? Porque a igreja que Deus procura, e esse é o nosso tema, é uma igreja que não larga a sua palavra. O texto que nós acabamos de ler e essas informações que eu acabei de passar-lhes ajudam-nos a ter um diagnóstico,
a observar o nosso coração e entender, tudo bem, Lucianinho, pastor, como você quiser me chamar. Mas qual é o problema? Digo-vos, com delicadeza, porque o nosso coração faz uma separação que é antibíblica. Que separação é essa? Espírito e doutrina, como se eles fossem inimigos. É fácil pensar que gente cheia do Espírito é gente emotiva, espontânea e que não precisa de ensino sistemático, e que gente de doutrina permita a associação. É gente fria, de cabeça e sem vida. No entanto, Atos capítulo 2 destrói essa dicotomia, porque a igreja que recebe o Espírito é a igreja que persevera na palavra. Não há Deus sem Bíblia. Não há experiência no Espírito legítima sem Escritura, porque uma igreja que experimentou, e aí eu usarei as palavras de Lucas, a visitação do Espírito, é a igreja apaixonada e dedicada ao ensino sistemático e apostólico de Cristo. Não há igreja verdadeira sem a Sagrada Escritura. A falsa segurança que isso confronta tem duas faces. A primeira delas é para a gente que cresceu dentro da igreja. E eu não sei se você sabe, isso é um risco, viu, crescer dentro da igreja, não me entenda mal. Porque crente de muito tempo pode pensar assim: eu já cresci na igreja, já ouvi de tudo, não preciso me aprofundar mais. Se você pensou isso, meu irmão, diga misericórdia. Pode dizer misericórdia. É aquela realidade em que a familiaridade produziu anestesia espiritual. O cara está indo para o inferno cônscio, ele está consciente. Em segundo lugar, é aquele que pensa: eu senti algo forte essa semana, e isso já é prova suficiente de que eu estou com Deus. É aquele que troca o processo pela sensação. A mentira, no fundo, é sempre a mesma. É a mentira da serpente. Você não precisa mesmo ouvir o que Deus disse. Sua intuição espiritual basta, ou a sua experiência basta. No entanto, a verdade que o texto põe no lugar é uma verdade teimosa. Que verdade é essa, pastor? O povo de Deus é conhecido por não largar a palavra. Mas eu preciso que você tenha cuidado. Vou fazer já as aplicações e encaminhar para o texto final da minha exposição. Porque se você não entender isso direito, vai virar só uma cobrança. Você vai pensar: tá, vou me esforçar mais para gostar da Bíblia. E isso é lei, não é evangelho. Lei nunca gerou fome e verdade em ninguém. Repare, de onde a fome nasceu? Na história real. Não nasceu de um curso de disciplinas espirituais, nasceu de minutos depois de ouvirem Pedro pregar sobre Jesus crucificado por eles. Aquelas 3.000 pessoas, elas não se apaixonaram por um livro de regras, elas passaram a amar um Salvador crucificado e vivo, e por isso não largavam o ensino que falava dele por nada. Eu preciso com honestidade dizer a você, se você também não tem interesse em Jesus, eu não sei o que você está fazendo dentro da igreja, porque não há o que fazer aqui dentro. A gente está aqui para quê? Para pensar sobre o nosso Senhor. Se você diz assim: ah, pastor, mas eu já entendi isso, então, meu irmão, tem que procurar outro lugar, porque a igreja de Cristo é sobre Cristo. E a gente vai gastar a vida todo dia fazendo o quê? Pensando sobre Cristo, desenvolvendo o caráter de Cristo, vivendo no Espírito de Cristo. Se não tem interesse em Jesus, não há o que fazer dentro da igreja.
É importante, inclusive, ser dito que aqui tem um aspecto muito importante para nós, da teologia reformada. E glória a Deus pelo nosso Senhor, porque nós sabemos que a obediência fiel já aconteceu, e não foi por causa de mim, não fui eu, e não foi você. Quem obedeceu perfeitamente foi Cristo, e por essa razão digo-vos com exatidão de palavras: não finja, não use o tempo que você tem de igreja, ou não tempo que você tem de igreja, para fingir que você tem fome. Se você não tem, o caminho não é o fingimento, é o arrependimento. Deus não tem interesse em performance, porque Ele sabe, e sabe exatamente o que se passa em cada um dos nossos corações. O que quero dizer com isso é que o interesse pelas Escrituras não é um fardo, é um fruto, é a consequência real e direta de quem foi regenerado pela pregação da palavra e o agir do Espírito. Se você foi, você precisa ter interesse pela palavra. Tá, entendi. Eu vou sintetizar para aplicar. Veja, o que a gente ouviu até aqui? A igreja que Deus procura, ela não nasce de um esforço religioso, ela nasce de um encontro real com Cristo ressuscitado, que gera pelo Espírito uma fome nova e duradoura pela sua palavra. Entender isso já muda a maneira que você enxerga a sua vida devocional. Mas entender sozinho nunca mudou ninguém de verdade. E chegou a hora de você que está aqui me ouvindo, refletindo nessa conferência, a aplicar essas verdades com nome, com hora e com rosto. Porque se você pensa sobre as verdades eternas e isso não tem impacto na sua segunda-feira, significa que essa palavra moveu apenas as suas ideias, mas não seus pés. Isso é um problema. Mas aí vem, eu tenho 3 aplicações a fazer ao seu coração, e eu queria que você as anotasse na sua mente e no seu coração, para você não esquecer. Primeira delas, disse-vos no começo, aqui repito, nós estamos falando sobre um povo que não larga a palavra, e a primeira aplicação que gostaria de fazer-lhes é: a fome que aqui é descrita é uma fome que não é modismo. Onde o Espírito, irmãos, realmente age, ele sempre produz fome genuína pela palavra de Deus, não como um acessório da vida espiritual saudável, mas como marca central. Quem tem desejo por conhecer as Escrituras e por aprofundar-se nas Escrituras, não é alguém excelente, é alguém comum. Qual é a característica de um cristão comum? Desejar a palavra de Deus. Isso não é para cristãos especiais. Na verdade, não existem cristãos especiais. Todos são homens comuns e pecadores, desesperados por perdão. Se sua fé é alimentada por fins de semanas intensos, e por favor, não me compreenda mal, eu não estou dizendo que é um problema a conferência, do contrário, esses tempos são muito preciosos, mas se a nossa fé é alimentada por isso, por vídeos inspiradores, por momentos de emoção coletiva, mas nunca pela disciplina silenciosa de abrir a Bíblia sozinho, sentar-se, se dedicar, de domingo após domingo, vir a escola bíblica para aprender o ensino da igreja, você ainda não tem o que aquelas 3.000 pessoas tinham. Está cheio do Espírito de verdade, inclui. E se você é habitado, se você foi regenerado, deve ser contado na sua vida, deve ser encontrado na sua vida uma
fome por ensino sólido das Escrituras, não apenas um apetite por experiências fortes. Sempre que eu tenho oportunidade, eu indico essa leitura. Edificou a minha vida demais. Livro simples, mas poderoso. Chama-se Simplesmente Crente, do Michael Horton. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E ele fala justamente da necessidade de nós compreendermos que a experiência legítima da fé cristã, ela não acontece no palco, ela acontece aonde? No chão comum da terça-feira. Entender essa realidade é o primeiro passo de um coração humano que precisa se arrepender. Senão, viraremos craques em concordar com a cabeça e trair com os pés. Não, é verdade. Tem que ir para a escola bíblica. Quem não sabe disso aqui? Tem que ir para a escola bíblica, é verdade. Tem que ir para a escola bíblica, tem que ir. Eu preciso perguntar a você, seja sincero, você tem fome da palavra? Ou só fome de emoção? Você deseja as Escrituras? E eu me dirigirei a 3 grupos que sempre tem em toda igreja: os cristãos que têm mais idade, aqueles cristãos que têm tempo de igreja. Eu me converti quando eu tinha 12 anos, eu confessei Jesus. Eu tenho 37, faça as contas. Já tenho um bom tempo de evangelho. Mas tem gente que tem 30 anos, 40 anos de evangelho. E aí eu preciso dizer para essas pessoas: cuidado com a fome que virou rotina de conhecimento sem meditação. Reveja se você ainda se surpreende pela palavra ou só confere a palavra como uma lista na semana. Escutei a pregação domingo, tudo bem. É muito preocupante isso, irmãos. Dirijo-me àqueles que estão cansados ou abatidos, aqueles que tropeçaram, mas não caíram, aqueles que tentam começar e não conseguem, na verdade, terminar. São as pessoas que estão sempre em ciclos de começos. Se sua vida devocional anda em farrapos e você nem confia mais na sua própria constância, ouça: Deus não está medindo sua aceitação pelo tamanho da sua disciplina, mas chama você hoje para verdadeiramente arrepender-se e dar um passo em direção a essa realidade. Para aqueles que são novos na fé, eu digo e peço atenção. Você que gostou da ideia, da conferência, do movimento, gostou do clima, não há nada errado nisso. No entanto, foi acreditar na mensagem de Pedro que tornou aqueles homens daquele jeito. Sem isso, não existe fome que dure. Por essa razão, e eu digo para todos agora, e digo com cuidado, entender não basta. Nós precisamos ser honestos sobre o que nos impede de viver essa realidade no chão comum da terça-feira, quando a conferência acabar. Porque o que a igreja que Deus procura é aquela que não larga a palavra. E aí eu preciso confrontar você. Por favor, responda à sua própria consciência. Quantas vezes você saiu do culto com aquela sensação que os crentes carregam, cheio, mas 3 dias depois você estava vazio? A igreja que Deus procura é um povo que não larga a palavra. Tem uma segunda verdade a aplicar ao seu coração.
essa experiência que pelos pentecostais, nossos irmãos, é chamada de fogo, é um fogo. A irmã já cruzou o braço, é presbiteriana, irmã, calma. Eu já estava cortando ali, ó. É um fogo que não é de palha. As palavras usadas por Lucas aqui, e é muito emblemático isso, elas registram a realidade, não de pico isolado de adrenalina, como um momento apoteótico, não. Elas registram um momento que registra a fotografia de uma rotina. Eu inclusive acredito, escrevi até sobre isso, que como alguém começa o dia e como alguém termina um dia, fala sobre o que ele crê. Fala mais sobre o que ele crê. Porque normalmente quando você começa, você prioriza o que é importante. E às vezes o que é importante é o quê? E quando você termina, o que captura a sua mente normalmente é o que é importante. E normalmente as pessoas adoram encher as mentes com preocupações. Ficam pensando sobre os problemas, pensando sobre a sua própria vida, mas não dedicam a Deus tempo em oração, como Paulo recomenda em Filipenses. O que quero dizer é que Lucas está registrando a rotina. Fogo de palha acende rápido, ilumina de maneira bela, mas é em minutos, ele se apaga porque ninguém alimenta. Há muitas pessoas que participam de conferências e ficam inflamados, mas poucos dias depois, sem estrutura real de alimentar, simplesmente, aquele entusiasmo, como ele veio, ele vai. Sem decisão deliberada, sem rotina, sem estrutura concreta, apenas emoção. E não é porque Deus falhou, mas porque a experiência não é aquilo que nós devemos procurar, apesar de fazer parte da nossa trajetória. E o que eu quero registrar aqui, irmãos, não é pessimismo, é um diagnóstico honesto, e todo bom médico examina antes de tratar. Paulo diz antes de cear, examina-se o homem a si mesmo. É um exercício que as escrituras nos recomendam. Quantas vezes você saiu de eventos como esse, prometendo? Quantas vezes você virou o ano e disse, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou fazer isso? Quantas vezes isso aconteceu? E aí mais uma vez me dirijo a esses grupos, os irmãos mais maduros, tenham cuidado, porque essas palavras também são para vocês, não só apenas para os jovens. Cristãos maduros costumam pensar, não, presumir que são incaíveis, presumir que não tropeçam, que não pecam, que já sabem. Até o coração maduro esfria quando vive de glórias passadas. Nós precisamos, enquanto cristãos de mais idade, continuar nutrindo a nossa constância, porque o tempo de fé não nos isenta, e é uma coisa muito absurda, mas acontece. Aqui não, amém, irmãos? Parece que nos isenta de buscar a Deus. Já ouvimos, já oramos, já fizemos, já participamos, não precisamos fazer mais. Aqueles que estão abatidos e cansados, aqueles irmãos que começam e não terminam, também não há ninguém aqui assim, eu creio. Mas lembre-se, esses tropeços, eles são a prova inequívoca de uma realidade que nós gostamos de esquecer. Somos humanos, permita-me a expressão, cruelmente humanos. Caímos, prometemos e não cumprimos, dizemos que vamos mudar e não mudamos, porque não é a nossa palavra que é infalível. A palavra de quem é infalível? De Deus. Quem é perfeito?
Deus. Você, não. De mim, até a irmã que está ali atrás sentada, aquele irmão do outro lado, todo mundo é pecador, miserável, carente da operação milagrosa de Deus, dia a dia. No entanto, confrontar o problema não encerra a nossa conversa, a gente vai encerrar agora, porque Deus nos chama a andar com passos possíveis na direção certa, e isso é precioso, porque a Bíblia mais de uma vez diz para a gente, que o que Deus coloca diante de nós é possível, e é por isso que é tão dolorido, porque é possível ter vida devocional, sim ou não? Sim. É para se ter fome da palavra de Deus? Sim. E se não tem, é um problema. E é possível? É possível. E se você não vive, você está com problema. No entanto, eu preciso perguntar também, o que é que vai acontecer de real essa semana? Beleza, você escutou o que eu disse aqui, o que é que vai acontecer amanhã? Não, amanhã eu vou vir. Tá, e segunda-feira? E terça? E quarta? E quinta? E a semana que vem? E depois? Mais uma vez, a igreja que Deus procura é aquela, ou é o povo, que não larga a sua palavra. Chegamos então ao momento final da nossa exposição, porque o que nós estamos vendo aqui registrado em Lucas, é uma pregação que gerou fé, e que se transformou em hábitos. A igreja em Jerusalém não sustentou sua fome pela palavra com boa vontade abstrata, mas com práticas concretas e regular. A Bíblia inclusive fala sobre como ser cheio do Espírito. Paulo registra isso. Citarei aqui rapidamente: reunir-se, ouvir, comer, andar junto. Muitos subestimam andar junto. É importante dizer, tá? Não existe carreira solo no cristianismo. Quem anda só, anda inclusive sem Deus, porque só é possível andar com Deus com alguém. A gente tem que andar junto. A fé acontece assim. A experiência legítima da fé cristã, ela tem duas realidades indissociáveis: a individual e a coletiva, e elas não se separam. A gente precisa andar com alguém para andar com Deus. Por isso que digo-vos, fé que não vira hábito com horário marcado, plano de leitura, uma igreja local, um grupo que pede prestação de contas. Eu soube que aqui tem grupo de crescimento. Se você não participa, normalmente essas pessoas não sobrevivem à segunda-feira comum. Quando muitos chegam até a quarta-feira e só. E o resto, pastor, Lucianinho, como você quiser chamar, fachada, misericórdia. Até que venha um novo evento, um novo momento, e então essas pessoas se entusiasmam de novo. Por isso que digo-vos, antes de você sair dessa conferência, você precisa diante de Deus arrepender-se e comprometer-se. Nome, horário, rosto. Como você continuará nutrindo-se da palavra quando esse palco for desmontado? E aqui não me refiro necessariamente ao lugar que estamos, mas a esse momento. Agora é o momento do arrependimento. Com os pés diante de nós, a consciência diante das Escrituras, eu preciso perguntar-lhe: o que é que vai mudar amanhã? O que é que vai acontecer segunda-feira? Eu não deixarei você obscuro, eu vou dar-lhes algumas sugestões. E aí, mais uma vez, refiro-me aos irmãos maduros. Aos irmãos maduros aqui, ofereçam-se para discipular alguém mais novo. É fundamental para a sua fé. Você precisa discipular alguém.
E é muito curioso, porque esse é um registro das Escrituras. A gente tem que estar, ou a gente sempre está na posição de alguém que está doando e alguém que está recebendo. A fé madura tem uma característica incrível. Que característica é essa, pastor? Ela sempre transborda em serviço para alguém que está começando. Se você disse maduro, mas você não ajuda alguém mais novo, você não é maduro. Porque a fé madura, biblicamente, é aquela que serve os mais novos. E quando eu falo mais novos, eu não estou falando necessariamente de idade, eu estou falando de jornada de fé. Em segundo lugar, refiro-me agora aos irmãos que eventualmente tropeçaram, os irmãos abatidos ou fracos. Você não precisa entender essa jornada como um plano heróico para que você não falhe essa semana. Uma medida que eu acho extremamente importante é feedback. Converse com alguém mais maduro que você e diga: me pergunte como foi meu dia. Peça ajuda. É importante que você não esteja sozinho. É importante que você esteja com alguém. É importante que você preste contas. Quem tem que prestar contas? Todo mundo. Casados, solteiros, adolescentes, todo mundo tem que prestar contas, porque o pecado não ronda o coração de quem é novo, de quem é velho. O pecado ronda o coração de quem? De todo cristão. Como Paulo registra lá na sua primeira carta aos Coríntios, é uma realidade que nós enfrentamos. Que realidade? A luta contra os requisitos da nossa antiga natureza. E isso é para quem? É para todo mundo. Pastor, que não é pastor, diácono, presbítero, cristão comum, homem, mulher, todo mundo luta com isso. E todo mundo precisa disso. Concluo. Lembra da pergunta que fizemos quando começamos? Faço agora ela para vocês. O que vai sobrar quando as luzes se apagarem? A igreja, queridos irmãos, que Deus procura, não é feita de gente que sente algo especial e esquece na quarta-feira. É feita de um povo teimoso, que não larga a palavra, porque não larga o Cristo que é revelado na palavra. Se hoje você está cansado, se seu fogo já se apagou tantas vezes que você nem confia mais nele, ouça com atenção. Jesus não está pedindo que você finja o que tem, se você não tem. Ele está oferecendo, através da exposição das Escrituras, o mesmo Espírito que criou o apetite da igreja de Jerusalém há mais de 2000 anos, e ainda faz exatamente isso hoje, com corações cansados, como o seu, como o meu. Jesus não nos chama para performance. Como digo lá na igreja, ele não é um prêmio para os dias bons. Tem pessoas que pecam, e falam assim: não vou para a igreja, eu pequei. Não, Jesus não é um prêmio para os dias bons. Jesus é Senhor e Salvador, e nos chama para descansar nele com perseverança perfeita, porque ele já viveu, já venceu em nosso lugar. E a partir daí aonde, pastor? Do que Cristo conquistou na cruz, vivermos nele, amarmos a ele e a sua palavra, não por medo, mas por amor. Nós não somos convidados essa noite a sentir mais, mas somos convidados a crer no que Pedro pregou naquele dia. O que é que Pedro pregou naquele dia? É a nossa mensagem hoje. Jesus, crucificado por nossos pecados, foi ressuscitado e Ele é Senhor. Por essa razão, arrependa-se e creia, e que o Espírito, essa noite e amanhã, quando as luzes estiverem acesas, e na segunda-feira e na terça-feira, opere uma obra maravilhosa e milagrosa
no seu coração. Que Deus encontre em cada um de nós, esta noite, um povo que não larga a palavra.